Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Empresário, o quanto a sua imagem é importante. Você que está à frente de um negócio, à frente de uma família, de várias famílias, existe um peso e uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas sempre olharão quem você é e o que você faz. E quem você é está relacionado ao seu posicionamento e à sua imagem. Isso faz parte de todos os elementos que definem o teu sucesso. Por isso, na entrevista de hoje, eu trouxe um especialista em imagem. Além de ser um grande amigo, já me vestiu algumas vezes, eu tenho o prazer de conhecer um pouco mais sobre essa história e eu sei o quanto ele entende sobre autoridade através do posicionamento, através da imagem. Nós vamos falar com o Ricardo Freitas, alfaiate e consultor de imagem com mais de 12 anos de experiência. Então ele já viu várias tendências de mercado e aponta para as tendências do futuro também. Ele já atendeu mais de 1.000 pessoas na sua jornada como empreendedor. Imagina, vestir mais de 1.000 pessoas, sendo elas jogadores de futebol, empresários, humoristas, influenciadores digitais e muito mais. Com vocês, o grande especialista em imagem, Ricardo Freitas. Adriano, é um prazer estar com você aqui. Sempre, toda vez que eu estou ao seu lado, não importa se é uma live ou aqui, é gratificante. Me espelho também muito em você, conhecer sua história, vejo, acompanho o seu dia a dia. Então, muito obrigado. Espero que esse papo não incentive só empresários, mas pessoas que entendam o quanto a imagem dela pode levar em outro patamar. E é uma coisa que eu sempre falo: o valor do seu produto é o valor da sua imagem, quanto ele está valendo. Uau! Já Entendeu? viram que o episódio começou quente, né? Então se preparem aí, vai ter muita coisa boa. Cara, tava muito ansioso pra gente ter essa entrevista. Você faz parte da minha mudança de mentalidade, de personalidade. Conheci o Ricardo há alguns anos atrás. Era uma fase onde eu estava procurando me encontrar. Me Nós, né? encontrar, exato, Nós exato, veio trazendo essa mudança, né? Eu te exato. acompanhando e você me acompanhando, e o digital veio trazer um pouco essa mudança. Acho que tanto bom para mim e para você que você vai se encontrando mais. Eu falo que empreendedorismo, ou tanto que veio o mundo, que veio trazendo digital, todas as pessoas, né? Acho que tantos empreendedores que não imaginava que eu falo assim, tantos empreendedores já famosos, conhecidos ou estruturados já, não imaginava que o digital um dia ia ter que estar no produto dele. E ele teve que pegar o carro andando, e todo mundo pegou o carro andando, né? Eu falo que na vestimenta, o que era um CEO antes, o que é o CEO hoje, né? Um CEO, um empreendedor, muitos não ligaram, era um uniforme de trabalho. E hoje muitos se preocupam, entende que a imagem dele vai refletir muito quem ele é, que a pessoa que ele é, o valor que ele tem, o valor que ele transmite, é uma autoridade, uma credibilidade. Então isso veio transformando a gente, como transformou muito você e tentando me transformar também. Imagina, se quem acompanha a tua história sabe dessa transformação e dessa mudança. E muito importante, a pandemia, né? Foi um processo onde, primeiro, vamos colocar o digital. Sim, A gente não se preocupava tanto porque as fotos ficavam em casa guardadas numa caixa. Hoje a gente mostra a foto para os foi outros, isso que eu estou falando. todo mundo quer estar bem vestido. Na pandemia ainda aconteceu uma situação delicada, porque a gente se arrumava para trabalhar e muitas pessoas começaram a ficar em casa. E aí perderam aquele hábito de se arrumar e de se cuidar. E algumas que mudaram as suas vidas vieram com uma outra mentalidade. É agora que eu preciso me arrumar e me posicionar mais, foi o que aconteceu comigo e o que aconteceu com você. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero conhecer mais sobre você. Qual história você conta da sua história? Minha história não é engraçada. Eu falo que não tem como eu falar, né? E não colocar Deus no caminho, porque até chegar onde eu cheguei, não tem como e você vai saber o porquê. Eu comecei, isso como moleque tinha uma paixão por futebol, meu pai, tentei ser jogador de futebol. Fui profissional, joguei em alguns clubes, fiz minha base portuguesa, Corinthians, fui pro Rio Branco, pro Sul, rodei quase o Brasil inteiro, até no Piauí fui jogar. E eu achava que, meu, quando eu parar de jogar bola, o que eu vou fazer é virar treinador, fazer educação física, fazer essas coisas que normalmente faz um ex-jogador de futebol, né? Mas eu parei antes, por lesões, e também comecei a desanimar o futebol, porque o futebol na TV é uma coisa, e o futebol sem estar na TV é outra, ainda mais antigamente, né? A gente tá falando de. Oh, hoje eu vou para 37, 20 anos atrás para mais, né? Entendeu? Então era outra coisa. E quando eu parei, eu já tinha o Rafael, meu filho Rafael, hoje fez 18, vai para 19, e precisava trabalhar, normal, precisava sustentar ele. E no meio disso daí, minha esposa eu e ela teve uma loja num shopping, e conheci lá, teve um cara também chamado Marcelo que tinha uma loja.
E ele eu não tinha mais loja, ele também não, mas ele estava trabalhando numa loja social, chamava Bookman. Aí ele me chamou. Ele falou, Ricardo, na verdade, eu chamei ele. Marcelão, preciso lembra de mim? Tal, parei de jogar, preciso trabalhar. Ele falou, você fez o que na vida? Eu falei, só joguei futebol. Futebol. Nada, não vendeu nada, não vendi nada, só joguei futebol. Foi na minha loja não, porque é um patamar grande, o dono não vai aceitar. Mas vai para uma outra que é inferior. Aí eu cheguei lá, aí foi uma das coisas que me marcou, né? Que eu cheguei lá e o gerente da loja perguntou, o que você já fez? Fiz nada. Ele falou, tá, mas como você quer trabalhar na loja social? Foi quando eu perguntei para ele, que horas eu posso entrar e que horas eu posso sair? Ele falou, você pode entrar às 10 da manhã, horário que o shopping abre, e você pode sair às 22 horas, horário que o shopping fecha. Eu falei, então eu vou fazer isso todo dia até aprender. Enquanto eu não aprender, eu não vou nem folgar e nem vou sair mais cedo. Eu não vou sair 21 horas, eu vou sair às 22 horas. Ele falou, tá bom, se você conseguir. E fiz isso durante mais ou menos 6 meses. Entrando das 10 da manhã, ficando até as 9 e aprendendo. Aí sempre essas coisas de aprender eu sempre gostei. Queria saber de tecido, de corte, tudo daquilo. E tanto no primeiro mês até o último, eu sempre fui ponta de venda. Bem que eu ficava um pouco mais na loja que talvez outros vendedores, mas é que eu sempre tive esse foco. E dali eu já virei um subgerente, virei gerente, cheguei na supervisão dessa empresa. Na supervisão dessa empresa, eu tomei um pouco com conta de loja, depois fui pegando mais, até que eu recebi uma proposta de sair da Booking para ir para Brooksfield, também de supervisão. Tomei conta de outra loja, trabalhei em outras lojas lá, voltei, uma outra conta proposta para mim voltar para a Bookman, voltei para a Bookman, meio disso daí, mesmo já bem estruturado na Bookman, já supervisão, já tinha meu nome lá, né? Já decidi montar a minha empresa. Eu tinha na cabeça que eu tinha que montar uma empresa. Né? Então, antes da gente contar a história empreendedora, vamos lá. A gente muitas vezes enxerga a vida, ou pelo menos espera que a vida Sim. tenha uma certa linearidade. Sim. Ou seja, comecei no futebol, vou chegar a técnico, vou até o fim nessa carreira, mas aí vem a surpresa da vida e muda toda a sua história. Como foi para você lidar com isso? Como foi para você... porque eu entendo que o futebol era um sonho, Sim. mas tem que tomar essa decisão em função da necessidade. Muito difícil, porque eu achei que eu não ia, vamos dizer assim, esse amor pelo futebol, eu achei que nada ia suprir. Eu não sabia se ia ter alegria mais trabalhando com qualquer outra coisa. Assim, mas que não queira, o futebol tá mais ou menos um brasileiro que ama um pouco isso daí, né? E eu sempre tive vontade de jogar e trabalhar com isso. Fiz por um bom tempo e quando eu parei, eu falei assim, ó, vou trabalhar, mas não vai ser o que eu quero. E naquele momento eu não podia perder um tempo de fazer uma faculdade, porque eu tinha que alimentar meu filho amanhã. E aí foi que eu falei, meu, preciso trabalhar, onde surgiu o Marcelo que me indicou a Bookman. Mas foi difícil no começo, porque eu falei assim, eu quero aprender, eu quero tudo, mas o futebol sempre estava ali presente. Será que se eu voltar a jogar, eu não vou conseguir dessa vez? Será? Todo dia de manhã eu acordava, pô, tô indo trabalhar. Eu queria estar indo treinar. Tô indo trabalhar. Eu queria estar indo treinar. Eu digo que foi assim, os meus primeiros 6 meses, foi mais ou menos isso. Tanto que ele recebia ligações de outro treinador, vem jogar comigo, vou, não vou. Então, mas mesmo assim, chegava lá no trabalho, é isso que minha família precisa, é isso que meu filho precisa. Então, eu vou ficar das 10 às 10 para mim aprender aqui. Mas o futebol demorou um tempo, vamos dizer, para conseguir outra coisa que eu de trabalhar, conseguir preencher esse amor, né? No fim das contas, quando a gente começa a empreender, muitas vezes a gente olha para o caminho da volta, né? E muitas pessoas dizem que você tem que queimar o caminho da volta para não correr o risco nem de querer voltar atrás quando você toma uma decisão. Só que, claro, empreender, quando você sai de uma carreira tradicional e vai empreender, é um passo supostamente de evolução. Dentro da tua percepção ali, naquele momento, naquela dor de sair do futebol, eu estou deixando meu sonho de lado para trabalhar com uma coisa que eu ainda não sou apaixonado. Mas, felizmente, deu tudo certo e se apaixonou. Antes da gente entrar na área do empreendedorismo, você disse que sempre foi primeiro colocado em vendas e cresceu muito rápido, cresceu na empresa, né? Foi de subgerente, supervisão. Sim. O que te fazia ser ponta? O que te fazia ser primeiro colocado em vendas? Duas coisas que é que o futebol que me deu, né? A primeira coisa, lógico, que é ter essa vontade de querer estar em loja.
Muito isso pode falar até para os vendedores. Muitos vendedores são preguiçosos. Eles não têm a vontade de estar em loja. Sabe? Quanto mais tempo eles estão em loja, mais chances eles têm de vender. E a outra que eu vi o cliente, aquele assim, pô, talvez é o último cliente que eu vou ter. Então eu vou fazer uma construção de imagem com ele ali, sem imaginar que o que seria hoje, eu já faria. Vou sentar com ele, vou conversar, vou perguntar para que é o terno, a cor está certa, não está certa. Então fazer todo tipo de sondagem até chegar num ponto certo, para ele ficar mais confortável, não ser uma venda. Ele assim, meu, eu preciso de você. O grande ponto que eu tentava chegar sempre no cliente que estava lá era entender que ele precisa de mim, porque eu estou dando uma consultoria para ele. Entendeu? Então, se enfocava em duas coisas: manter mais tempo dentro da loja, que eu conseguiria ter aproveitar, sempre tá recebendo o cliente, e quando o cliente chegar, esse é meu último cliente do dia. E aí, eu estou nessa área de treinamento e desenvolvimento de time de vendas, e uma das coisas que eu recomendo, muitas vezes, é não promover o melhor vendedor. Porque ele está acostumado a depender dele próprio para ter resultado. Quando ele é promovido, ele vai começar a olhar para a equipe, vai ver que aquela pessoa que não tem vontade, não tem disposição, e vai dar uma angústia nesse cara. Pô, antes eu dependia só de mim, ganhava bem. Hoje, como gerente, eu dependo desses outros, e tem alguns que, inclusive, não são nada bons, nem deveria estar aqui e estão impactando o meu salário. Como foi para você, sendo o melhor vendedor, começar a assumir a gestão, lidando com todo tipo de pessoa? Eu falo por mim, eu vou falar um pouco por mim, mas que eu vejo também de alguns melhores vendedores. Quando eu mudei, isso daí que eu saí de vendas e fui para gerência, a primeira coisa que eu pensei era assim, que eu podia abraçar a loja. Eu vou vender para todo mundo. Eu vou vender sozinho, né? É essa a minha cabeça. E lógico que tudo nessa vida você vai aprendendo com o dia a dia, com você mesmo, com o Rolando. Eu vi já que não dava, mas é que acontece, por isso que muitas vezes o melhor vendedor, ele não é promovido porque chega no meio desse caminho ele se perde. Ele não entende que ele tem que começar a mudar isso daí, ele tem que dar um passo atrás e começar o que ele sabe, ele passar e começar a fazer treinamento. E treinamento. Foi um dia que eu falei para ele assim, eu nunca vou conseguir bater uma meta atendendo todo mundo, porque eu não suporto a loja inteira. Então agora eu tenho que mudar. Eu tenho que ali foi meio que eu consegui dividir as coisas. Eu vou dar um passo atrás, eu posso até sofrer um pouquinho agora, porque eu vou deixar eles atender, mas vou treinar todo dia. Todo dia de manhã vou fazer um treinamento com cada um. Boa. Abordagem, o como saber quando virar uma venda, o como trazer uma venda para o caixa, para o gerente, o jeito de falar com o gerente, o jeito de lidar com tudo, com toda situação, o que era o meu pensamento que fez ser um ponta, eu vou começar a distribuir a eles. Foi difícil no começo? Foi. Porque quando você está ali, você está acostumado, você tem um time já de uma virada de venda, você tem um time de trazer. Eu pegava ali, sabia como trazer a venda para mim, que era um fechamento de venda, que é o principal de uma loja também. Então eles não tem hora que não sabia, tem hora que eu me perdi um pouco nisso daí, porque chegava uma venda para mim e não sabia o que estava vendo. Mas eu falei, vamos sofrer por 6 meses. Aí depois de 6 meses lanchou, onde a gente bateu metas, ganhou gincana, e é onde eu apareci para virar um supervisor depois. Só uma pequena correção para quem nos assiste, não é para não promover o melhor vendedor, tá? Não, sim, sim. Promove o melhor vendedor, mas essa pessoa ela tem que estar preparada, ser treinada e desenvolvida para entender que agora o holoforte não está mais Não é nela, isso. Que vai ela estar tem na que equipe. passar o que ela foi, Exatamente. Então, entendeu? é um ponto de correção. Mas você falou tudo. Tem muitos melhores vendedores que no meio desse caminho se perde. Não consegue entender isso. Acha que vai abraçar a loja. Eu te falo por mim, eu achei que ia abraçar a loja. Achei que eu falei, não, vou entrar às 10, vou sair às 10, vou atender todo mundo e acabou. Aí no meio do termo isso daí, eu falei, não, se eu fizer isso, daqui a pouco eu não sou mais gerente. Porque, mais que não queira, o mercado ele se movimenta rápido. Não vou atingir números, daqui a pouco eu não vou ser mais gerente, vou voltar subgerente ou vendedor. Não é isso que eu quero. Então vou dar um passo atrás, vou segurar, mas vou me dedicar a treinamento. Todo dia eu vou treinar, todo dia eu vou treinar e deixar eles atender. E lógico, no meio do caminho, ó, esse daqui eu pedi tudo, vamos trocar, vamos fazer isso. Mas depois de 6 meses ali, onde a gente começou a colher o fruto, o pessoal já conseguia atender e ficou muito mais fácil para mim poder tocar a loja. Muito bom, muito bom. E aí vem um próximo passo, que é a supervisão, né? Que Sim, aí sim. é ter mais responsabilidade ainda. Foi aí que você percebeu que poderia empreender ou já tinha nascido no seu desejo do coração de empreender antes? Ainda não foi aí. Quando eu assumi a supervisão também, eu sempre fui muito assim, vamos. Não quero supervisor, quero supervisor, quero supervisor. Brigar com o meu chefe lá, que na época era o Rony, quero virar supervisor, quero virar supervisor. Então, tô. Depois eu fui ver, não é a mesma coisa que eu pensei.
Eu pensei que era lá dar um treinamento, não. Daqui a pouco eu cuidar de uma loja, depois eu tinha que cuidar mais de 20 lojas. E aí? Viajar o tempo inteiro. Viajar o tempo inteiro, você não tá lá dentro, mas tudo estoura em cima de você. Talvez uma caixa que faltou, você não viu? Não, não via, cara. Não sabia que caixa ia faltar. Entendeu? Então, ali eu fui me reciclando de novo. Pô, supervisão é outra coisa. Você entra muito em base de números, você tem que ensinar o seu gerente, para o seu gerente saber ensinar aos seus vendedores. Mas aí, em cima, eu sempre fui o cara que sempre fui muito amigo. Mas eu tinha sempre base de números. Pô, aquele vendedor lá não vende terno dentro da sua loja. Você fala, tá aqui os números, entendeu? Então vamos lá ensinar ele a vender terno. Ele já sabe vender um casual, já vender uma polo, alguma coisa. Então foi ali, foi me reciclando. Duas coisas, aprender a lidar mais ainda com o ser humano, entendeu? Porque eles se olham, começar a olhar diferente para você, e você tem que saber lidar com isso daí também. Porque se chega uma autoridade dentro da loja, dentro da empresa, do que for, e principalmente comercialmente, você é muito cobrado e todo mundo espera em cima de você. A empresa só vive se você vender. Entendeu? Então, aí eu comecei a absorver isso daí. Aí comecei a fazer treinamento comigo e falar assim, agora tem que treinar meus gerentes. Mas treinar que ele aprenda como tocar a loja inteira. A loja inteira existe caixa, existe saber lidar com o ser humano, se o ser humano está bem num dia, não está outro, saber quem é o seu melhor vendedor e quem não é, saber como montar uma equipe, é importante isso aí, saber montar uma equipe. Vai ter sempre o melhor vendedor, mas aquele não melhor vendedor, talvez carrega a sua loja, você não sabe como, é de um jeito que ele aborda, de um jeito que ele limpa a loja, de um jeito que ele cuida das coisas, entendeu? Então eu falo assim, a sua equipe, todo mundo quer de 5 avião de vendedor, mas não vai ser todos. Então ali eu fui me reciclando, fui aprendendo a supervisionar. Entender como faço para chegar na meta principal que era a minha. Sempre foi assim. Eu tenho uma meta. E em cima dessa meta eu tenho que aprender como eu vou chegar até lá. Então foi Tem indo, a foi indo. meta e tem o método, né? Método, Que eu falei, agora é treinamento com gerentes. Então era muito. Pegar os gerentes, era café, ficar umas 2 horas tomando café, sendo chato. Eu não vou lá ensinar o pessoal da loja, vou ensinar meu gerente. Até ele aprender. Se aquele não aprender, infelizmente eu vou ter que trocar. Até um aprender onde eu consegui colocar a loja, a empresa em si, que era, ou as 20 lojas que eu tocava, a empresa tinha mais lojas, atingir a minha meta. E ali foi indo, foi indo, foi indo. Aí até sim me deu uma vontade de falar que você começa a conviver muito com o dono. E ali eu comecei a conviver muito com o dono, né? Você começa a conhecer o dono, ele te explicar como é a empresa tocar, você começa a pensar grande. Fala assim, por que eu não posso ter a minha? Por que eu não posso? Então, comecei a conviver muito com ele, aí sim começou a tocar no meu coração. E aí, uma coisa que eu sempre tive comigo, que todas as empresas que eu passei, ali era uma ponte para onde eu queria chegar. Entendeu? Então, para mim, já era eu empreender dentro daquela empresa, porque eu falei, aqui é uma ponte para onde eu quero chegar. Entendeu? Então, aqui eu estou empreendendo. Aqui, para mim, a empresa que eu visto a camisa é minha É também. um teste para a vida É. empreendedora. Aí, cada vez mais que eu fui convivendo com ele, foi dando vontade, até que eu moro assim, eu preciso tentar. Acho que todo mundo no começo não tem a noção, depois você tem a noção quando você cai para dentro, né? Mas eu preciso tentar, na cabeça você pensa que é fácil. Mas eu preciso tentar. E aí até que um dia eu fui conversar com ele e falei assim, ó, vou tentar abrir minha empresa. A gente vai chegar lá, estamos quase chegando, mas eu quero aproveitar a tua experiência em varejo. Sim. Eu também vim do varejo, fiquei 13 anos no varejo. E existem dois pontos importantes. Primeiro, essa visão de dados, de números que, infelizmente, muitas empresas ainda não têm. Eu sempre digo que a meta, o resultado financeiro, ele é o nosso objetivo. Porém, as ações que eu vou realizar para chegar nesse objetivo, essas sim precisam ser acompanhadas de perto. Se eu ficar só olhando o número, mas eu não olhar as ações, eu não olhar o método para chegar, dificilmente eu vou ter resultado. Você teve resultado mais olhando a meta ou olhando as ações? Como que você gerenciava os teus líderes? Então, o grande problema do vendedor, e um gerente também é um vendedor, eles são muito feeling. Ah, aquele cara não vende. Tá, mas me explica o porquê ele não vende. Me mostra o que ele vende e o que ele não vende. Então eu pegava números, qual eu disse, para tirar o feeling. Daqui a pouco o cara fala assim, não, aquele cara não vende, mas tá bom. A maior conversão é dele dentro da loja. Se ele pegar 5 clientes, ele vai vender para 5 clientes. Talvez ele não está sabendo virar uma venda, está provando nos números. Vamos ver o ticket médio dele, vamos ver o markup dele, vamos ver tudo isso daí. Mas a maior taxa de conversão é dele dentro da loja. Então não tem como você falar para mim que ele não vende, ele vende. Algum erro seu está O acontecendo. volume é pouco. Algum erro Mas seu não está acontecendo, porque você não está treinando ele.
Talvez o número que você queria não tem 100 mil vendido, mas o sim quente que ele pegou no dia, ele está vendendo. Então, o erro mais seu do que dele. Você não está dando um treinamento correto, você não está acompanhando, alguma coisa assim. Então, fui muito baseado em números para mim conseguir ter respaldo perante o gerente. Mas lógico, aí depois, é aí que eu te falo, depois disso daí que eu passava para ele, aí vem a técnica em cima do que tinha que ser, que aí depois esquece os números, tem que pegar aquele, já temos o vendedor, certo? Sabendo que aquele vendedor tem a maior taxa de conversão. Agora vamos treinar. Aí treinamento já não é número. Treinamento é você pegar, saber onde está o ponto fraco dele, e aí é o dom de cada um, saber ensinar aquilo. Muito bom. Entendeu? Então, eu peguei números para ter respaldo baseado, correto, em cima, para poder me falar com o gerente. Para não chegar assim, pô, tem um feeling que a sua loja não vende terno. Aí eu falo isso para ele, e depois ele pedir um relatório e fala assim, não, mas minha loja vende terno. Eu não estou vendendo a camisa. Entendeu? Então, todos os números eu tinha para ter um respaldo e chegar assim, ó, sim, sua loja está errado nisso, nisso daqui, ó, não estou falando, é você que me apresenta. Então, acho que os números para a empresa é muito importante para acabar o feeling, principalmente na área comercial, muito feeling. Aquele vendedor não vende, ou aquele gerente, muitas vezes, perante ao dono também. Aquele gerente é fraco, mas por que aquele gerente é fraco? Talvez ele está numa loja errada, ele tem muito potencial, aquela loja é aquilo mesmo, a gente pode aproveitar ele numa loja de potencial, aí sim a gente vai saber se ele pode ser melhor que ele é. Ele vem com os meses só crescendo, a loja dele é uma loja, pelo volume que tem de cliente, é uma taxa de conversão altíssima, é um ticket médio alto, toda a venda dele é boa, mas talvez ele está numa loja que não tem o que fazer tanto assim, se a gente não tentar ajudas externas, que é o marketing. Não existia digital, né? Era um marketing, alguma coisa assim. Então talvez você tá tendo um feeling de você achar porque o número que você quer daquela loja não está acontecendo, mas você não está olhando os números. Então me baseava no para ter respaldo com todo mundo, com o dono, com o cara do produto. A externo não vende, não, externo vende, talvez ele tenha pouco. Se ele tiver mais modelo dele, vai vender mais, só você ver. Mas é nisso, mas chega num ponto que acabou tanto o número quanto o feeling, que aí é você, é o seu conteúdo, é o seu treinamento, é você saber se comportar, saber falar. Agora, se for na minha cabeça, a imagem também era mais importante. Hoje eu aprendi mais sobre isso, né? Entendeu? Então, muitos daí eu fazia no número para ter respaldo pessoal, mas chega num ponto que aí é o conteúdo mesmo. Boa. Transição agora. Sim. Ricardo, um excelente CLT que tinha ali seu respeito, sua remuneração, sua história, sua bagagem. Tomou a decisão por inspirado no dono dessa. Era uma franquia? Não, loja. Loja. Dono. Né? Tá. Inspirado nessa pessoa, tomou a decisão de empreender. Só que, cara, empreender é outra coisa. Muito. É outra coisa. Como é que foi esse começo do empreendedorismo? Foi difícil para mim começar, quando eu tinha um pensamento, né? Eu falei assim, já estou um tempo dentro da alfaiataria, estou um tempo com fornecedores, e vou lá e vou montar minha loja. Mas a minha propósito sempre foi esse, montar um ateliê, um espaço, mas eu quero ir a domicílio ao cliente. Sempre tive isso na cabeça. Minha empresa ela vai ser montada para mim até o cliente. Porque lá eu consigo extrair melhor do cliente, entender quem ele é, saber o que ele faz, o que ele precisa e assim propor para ele o melhor. Na época, assim, no começo, era a melhor roupa, né? Eu queria tudo ligar a vendas. Hoje a gente vai trabalhando, hoje eu entendo muito melhor do que, mas no começo era assim, tudo queria ligar a vendas, mas trazendo um conforto para o cliente. Então, essa cor acho que é melhor. Você já tem aquele terno preto, vamos com terno azul, entendeu? Então vamos fazer isso, eles vão trazer um caimento melhor e ali ficar no mundo mais confortável. Ele pode ser um escritório de trabalho dele, onde eu vou bastante, ou como pode ser na casa dele. E ali onde eu imaginava, eu falei, não, na minha cabeça era mil maravilhas, né? Aí teve um dia que aí sim, eu conversei com o dono e falou, a partir de amanhã eu não venho mais, ele não entendeu nada. Até hoje ele não fala mais comigo. Porque ele falou que até hoje não entende porque eu saí. Eu falei, precisava. Graças a Deus que eu saí, né? Então, aí eu falei, a partir de amanhã eu não venho mais. E aí eu acordei no outro dia e falei assim, agora é comigo. Eu te falar que eu sabia que era empreender, não sabia. Para mim, eu ia ter o meu negócio. Sabia ainda o que é o peso do empreendedor, né? O que ele é, tanto para a sociedade também, né? Então, para mim, é ter o meu negócio. Mas eu vou acordar e vou no negócio. Vou nos fornecedores que eu já conheço, vou ver meu ponto, vou ver aquilo. E aí sim, você vai tomando umas rasteiras, né? Uma rasteira ali, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. E aí eu falei, mas agora o carro tá andando e daqui para frente que eu vou me encontrando cada vez mais até chegar no meu objetivo que eu quero. E Deus vai ter que me mostrar os caminhos também.
Então eu falo que todo dia era uma rasteira, mas todo dia se encontrando, todo dia uma rasteira, entendendo. Que quando você está fora, eu trabalhava para ele. Então eu via ele e falei assim, não, empreender é mil maravilhas. Vamos falar a verdade, todo mundo pensa em dinheiro. Se ele ganha bem, eu posso ganhar bem. É isso. Então, quando você começa a empreender, isso daí, o cara pensa, "Não, se ele ganha bem, eu posso ganhar bem. Pô, se eu vendo tanto para ele, isso daí, eu vou vender tanto para mim. Mas quando você começa a entrar no seu, aí você vê que existe muitas pedras no caminho. Não sei quem é a pessoa, tá? Mas perdoa. Dentro do seu coração, perdoa. O Ricardo é uma pessoa extraordinária, um grande empreendedor também. Então, voltem a se falar, tá? Esse é o nosso apelo. Se você está assistindo, voltem a se falar. Porque, no fim das contas, a gente precisa se unir uns com os outros, Sim, porque a sim, vida sim. empreendedora é solitária Sim, também, sim, né? sim. Muito. É bem desafiadora. Você começou com um posicionamento já de ir visitar os seus clientes desde o começo ou não? Você abriu tua loja primeiro, abriu teu ateliê, como é que foi? Não, comecei já com o posicionamento de visitar o cliente. Isso já era uma coisa que eu queria. Eu falei, vou ter um ponto, tanto que o ponto era numa sala comercial e que não está aberto a todos, o cara tem que mandar. Eu já comecei no digital sem ter o digital, porque eu não tinha um ponto. Era uma sala comercial e lá era meu escritório. Então o cara para me encontrar naquele tempo era só pelo WhatsApp. Não existia, o Instagram não existia muito ainda, nada, eu nem sabia que era Instagram direito. Então só pelo WhatsApp, indicação, meu começo foi uma indicação. E aí o cara, não era nem sob medida ainda, né? Era a sopa semi-pronta que se fala, né? Então eu pegava lá 10, 15, 20 ternos, colocava dentro do carro. Na época até comprei uma Fiorino, onde dá para botar mais ternos ficar lá, né? E já ia até o ambiente da pessoa. E lá ele provava as roupas, lá a gente começava a conversar, entender. E aí todo esse pensamento de dar uma consultoria sem ser a consultoria, ainda não entendia disso, já desde o começo, de estar no ambiente da pessoa, de ir lá provar a roupa, a gente falar da roupa, dele se sentir mais confortável e eu poder fazer meu trabalho também tranquilo, que é poder falar mais da roupa para o cliente. Eu queria, pensando em venda, era falar mais da roupa do cliente. Então, já todo o começo foi a domicílio. Isso já era um plano traçado, vamos dizer. Hoje, quem acompanha, inclusive as redes sociais do Ricardo estarão na descrição desse vídeo, acompanha o perfil dele, segue o perfil dele, vai valer muito a pena para você, tem muita dica lá. Mas hoje você já tem um posicionamento onde você já atende pessoas de alta relevância, né? A gente falou aqui no começo da entrevista, jogador de futebol, humorista, personalidades. Mas e a prospecção dos primeiros clientes? De onde é que vieram esses primeiros clientes? Foi tudo através de indicação. Hoje, lógico que a internet hoje traz muito cliente para mim, mas para começar, isso daí foi através de indicação de um amigo meu, que eu fiz a roupa dele, e ele me indicou lá atrás o Edmilson, que é o pentacampeão, o O Edmilson jogador, foi a primeira celebridade que foi a você primeira atendeu. celebridade. Que legal. E ali eu fui, aí parece que eu fui conhecendo pessoas. Fui conhecendo pessoas, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo pessoas. E o verdadeiro network. Que aí falar de você para uma pessoa, falar de outra, aí eu fui entendendo o Instagram, fui também me atualizando no Instagram, aí mostrava meu Instagram para pessoa. E ali foi fazendo uma corrente, vamos se dizer, né? Tem gente que passa a vida inteira, Ricardo, e eu vou dizer de uma forma bem simples aqui, tá? Não tropeça nessas oportunidades, né? Por exemplo, o Edmilson é uma baita referência, pentacampeão. Imagino que a rede de relacionamento dele ali favorece bastante. Mas o fato de tropeçar nessas oportunidades está muito relacionado àquilo que você já plantou. Por que você acha que a vida te deu a oportunidade de estar com o Edmilson como sendo seus primeiros clientes? Duas coisas que eu sempre tentei corresponder à vida, de todas as formas, né? Daquela oportunidade que eu sempre fui esse cara que eu te falei, aquela oportunidade que ela me deu, eu sempre tirei o máximo. Então, de todos os clientes que ela me deu, eu sempre tentei tirar o máximo, entendeu? Lógico que a gente não é perfeito, isso daí a gente erra e acerta todo dia e falo isso para todo mundo. Mas de algum jeito, de todos os clientes que ela me deu, eu sempre tentei tirar o máximo. Conversar, fazer amizade, perguntar dele, saber quem ele é, do que ele faz, passar a roupa certa, né? Eu falei assim, não vai comprar por comprar, como você sabe muito bem. Não vai comprar por comprar. Se não for essa roupa, muitas vezes é até muito chato. Se essa roupa é melhor para você, não, essa daqui então melhor não ter a minha roupa. Entendeu? Então pentei isso daí, aproveitar muito que a vida me deu, puxando isso daí, trazendo, como se fosse o último com todo mundo. Entendeu? Então, aí acabei fazendo muito vínculos de amizades, né? Network. E aí ela foi transformando isso daí para mim, foi trazendo, foi chegando, até atendendo um ídolo máximo que foi o Rogério Ceni, vamos dizer.
Não, quando entendeu? ele fala ídolo máximo, ele é corintiano, Não, né? sou paulino. Não, ele é Não, corintiano, isso pelo amor de ídolo Deus. máximo porque ele gosta do Rogério Ceni, Não. São Paulino. Entendeu? Imagina, ele tá o tempo todo no estádio com o pessoal lá e falar que é Sei que é corintiano. outro amigo que eu tenho com o Aloysio, que todo jogo tá lá, me liga. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo então. Entendeu? E eu fico. Saber que a vida, o Deus me deu isso daí. O cara que é São Paulino, jogo, isso foi um negócio que até. Vamos entrar no caminho, depois a gente volta. Quando conheci o Luiz, para mim já foi grandioso. E quando ele me apresentou pro Rogério Ceni, que o Rogério Ceni me ligou para mim fazer um terno para ele, uns 3 dias antes sem dormir. Primeiro que eu não sabia, eu vou lá como um alfaiate, não como torcedor. Ou falo que eu sou torcedor, eu falo, não, eu tô perdido, não sei o que eu vou fazer. No meio do caminho, quando tava indo para lá, contra ele lá no CT de São Paulo, eu falei, não vou falar que eu sou torcedor de São Paulo. Vou falar que eu sou alfaiate. Aí teve uma hora que ele me perguntou, você torce pro São Paulo? Eu já comecei a me tremer tudo. Eu falei, não, torço pro São Paulo e você é meu ídolo. E não tem como. Eu esperava que um dia eu realizar isso perante futebol e não realizei. E Deus me transformou tudo e o outro caminho falou, mas vou realizar seu sonho ainda. Não esperava realizar, não esperava que a alfaiataria, que a roupa, que a moda daria isso pra mim. Não esperava de jeito nenhum, nem nos melhores sonhos. E deu. Acho que quando você acredita numa coisa, pensa que assim, não, Deus um dia vai me encontrar, ele de nos falar que é verdade, porque eu não imaginava na minha vida, e ele deu esse presente para mim, de ter conhecido o Rogério, de ter hoje conversar com o Rogério, de fazer outras roupas com o Rogério. Acho que tanto de empreendedorismo, tem que agradecer a parte de poder empreender, porque de outro jeito acho que eu também não conseguiria, e como Deus ter trilhado esse caminho. Amém. Muito forte teu depoimento. Eu me lembro a primeira vez que você me atendeu, né? Era uma fase que, imagina, eu tinha vestido terno quando eu era criança, para ir para a igreja. Normalmente aqueles ternos que era muito maior do que eu, né? O terno era herdado de alguém. Então a sensação de se vestir bem, a sensação de mudar a tua imagem, muda a tua perspectiva. Mas mais do que isso, né? Não é a roupa, é o relacionamento. É a forma com que você me atendeu, a forma com que você cuidou ali do momento que eu estava vivendo e quis entender o momento que eu estava vivendo para me posicionar para esse momento. Depois tivemos vários outros encontros, jantar de negócio, tivemos outras oportunidades de estar junto e ver essa evolução, ver esse seu crescimento, ver isso acontecendo na tua vida da mesma forma que tem acontecido na minha. A gente começa a entender que você precisa passar por determinadas fases para testar a tua fé, testar o quanto você estava fundamentado naquele teu sonho, se você não esmorece, se você não desiste, porque vai ser colocada na tua mão. Talvez não da forma que você imaginava, Sim, sim, mas vai lógico. ser colocada na tua mão. Isso você falou, foi tudo que aconteceu comigo. Muito forte. Não esperava de acontecer, conhecer esse meu ídolo de jeito nenhum. Quem você ainda não vestiu que você gostaria de vestir? Hoje, não, assim, não que eu gostaria, eu vejo muitas referências, né? Mas é voltado, vamos esquecer um pouco de futebol, acho que voltado um pouco ao meu trabalho. Eu acompanho um pouco, mas que eu vejo assim que é um cara grande que me faria assim que eu. Duas pessoas, acho que Justo e o Nelson Williams. Roberto Justus e Nelson É, Williams. Então, Dr. Williams, Roberto Justus, está registrado aqui daqui a algum tempo. acho Com por quem certeza vai não estar vestindo, né? não assim, é por quem eles são perante o empreendedorismo e o que eles carregam. Eles sempre carregaram a alfaiataria com eles, né? Eles sempre carregaram, os dois sempre vestiram. O Justo, desde muito tempo atrás, já sempre vestiu. E o Nelson Williams também, sempre que se mostrou com uma bela alfaiataria sob medida. Então eles tiveram sempre com isso com eles. Então, mais o que eles plantaram também, a alfaiataria no meio do caminho, sempre gostei de estudar, ela se perdeu muito, né? Virou muito uniforme. Ela voltou com força agora. Todo mundo querer se cuidar, querer se vestir melhor, querer apresentar, querer ter confiança também e apresentar uma melhor imagem. O que todo mundo fala é verdade, a primeira impressão ela fica, entendeu? Então, mas eles não, eles já vêm carregando, sempre carregando a base da alfaiataria com eles, levando a alfaiataria e mostrando, ó, o melhor caminho é um bom investimento onde você pode começar. É uma boa imagem, a melhor apresentação não tem como. Porque você não vai. Aqui eu estou contando uma história. Mas eu não vou chegar todo dia a contar uma história para todo mundo. Como eu tenho que me representar? Como é a melhor roupa? Entendeu? Acho que todo mundo, você, eu, a gente não vai estar todo momento contando a nossa história. Então, quando a gente está no empreendedorismo diferente, a nossa profissão são diferentes do que um jogador, do que outra coisa. Então a gente tem que trazer a melhor versão para estar bem apresentável e aquela pessoa falar: esse cara aqui, alguma coisa ele tem de interessante, ele se veste bem. Entendeu? Então ali você já abriu sua porta para qualquer pessoa.
ou para você, ou para quem for escutar melhor você, ou você estar mais confiante para apresentar cada vez melhor o seu conteúdo no dia a dia. Como você acha que um empresário tem que se vestir? Hoje a fartaria mudou muito, né? Ele tem que carregar, acho que no mínimo, com o que eu falei, a imagem dele, ele tem que refletir o sucesso dele. Então a fartaria no mundo dele é importante. Existem vários termos, né? Ele pode usar uma fartaria clássica, que é o terno. O terno, para quem não sabe, é aquelas 3 peças, né? Quando a gente fala de paletó, colete e calça. Ou o costume. O costume que se usa mais hoje, que é paletó e calça, entendeu? Então, acho que no mínimo isso, ou um casual chique. Casual chique hoje são misturas de peças casuais com peças de alfaiataria. Hoje eu estou de casual chique, que é um paletó, uma camisa e uma calça de linho. E um sapato de alfaiataria moderna. Em que câmera que tá aqui? Legal, tá nós dois aqui. Vamos dar um close aqui nesse. Explica um pouquinho desse look pra gente. O empresário poderia se vestir assim no dia a dia? Sim, como deve, nos momentos certos. Hoje, o empresário ele tem que entender que a imagem dele é uma estratégia. Posicionamento de imagem, como eu e você, já faz, a gente já se veste bem. Ele tem que lidar com uma estratégia. Isso daqui é uma forma de estratégia para o dia a dia dele, um casual chique. Casual chique, você tem misturas de peças casuais com peças de alfaiataria. Então, um loafer no pé é um sapato Se chama mais... loafer? Loafer, isso. Ele é uma alfaiataria moderna, que ele está entre o casual e o social. Uma calça de linho, aí pode brincar com cores. Uma camisa, que a camisa é onde vai abrir o look da pessoa, onde vai interligar. E um paletó. Aí o paletó ele escolhe. Hoje eu trouxe um transpassado, mas ele escolhe. Isso é o mínimo que ele tem que ter. Porque eu chamo que é uma imagem network. Você vai estar bem vestido, mas não vai ser julgado. O pessoal não entende o que é autoridade com credibilidade. A autoridade ele sempre tem um julgamento mais pesado que o normal. Entendeu? Então, quando eu estou com um terno clássico, talvez aquela pessoa não precisa de um terno, e ela está de terno. E aí ela vai ter um julgamento que ela não precisa. Porque o julgamento, quando você está de terno, você está representando muito grande você. Então eu quero conhecer melhor você. E se você não for tudo isso, é um tombo que você não precisaria ter. Quando você coloca um casual que nem eu estou hoje, ele vai ter uma aprovação e vai querer entender só quem é você. Aí seu conteúdo vai dizer quem é você. Pode ver, quando chega uma pessoa muito bem vestida, você quer saber logo quem é aquela pessoa. Preciso saber. Depois você pode dizer, brochei. Não é tudo que eu esperava. Mas a imagem te fez ter o desejo Aí de. você consegue hoje conciliar isso daí, trazer um meio termo, entendeu? Eu falo, tem pessoas que são obrigadas a usar terno, tem pessoas que não são obrigadas. Trazer o casual que nem eu tô hoje. Casual chique. Cadê a lapela desse terno? Todo mundo fala que eu esqueci. Não, foi feita sem. Lapela, pessoal, é essa parte aqui, né, que a gente tem na Hoje tem dobra do várias terno. estruturas. Essa é tradicional? É tradicional hoje, né? A moda, tanto para o empresário entender, ela vai e volta. Vai e volta. Esses dias eu vi que tem terno agora que tem o bolso de relógio É isso, é o bolso cachimbo, né? Que falam que é o bolso de relógio. Essa lapela que você tá, vou te falar, antigamente ela não era tradicional, hoje é tradicional. A tradicional era mais larga. Aqui usa com 12 a 11 centímetros, até 10. Aí depois a sua virou tradicional. Hoje tem gente que pede só a lapela mais larga de novo. E tem gente que usa só essa, então tá. Cada pessoa tá tendo um pouco de gosto Cada um ali. tem um estilo diferente, uma Tem, moda tem. diferente. Aí tem sim, lógico, tem outros que pegam aquilo ali como conteúdo. Você é obrigado a usar a lapela larga, porque te traz mais autoridade. Não traz mais autoridade. No olho da pessoa leiga, vai se assustar aquela lapela, vai trazer uma atenção melhor sobre a sua imagem. Lógico, toda atenção que eu traio, eu troco aquilo por autoridade, porque me assustei com a pessoa. Então troquei por autoridade. Por autoridade tem julgamento. Aí vai você segurar sempre o seu conteúdo. Então eu sempre falo assim, é usar a estratégia mesmo, entender o que você quer passar. Toda roupa que você usar, não importa se é uma camiseta ou uma calça, vai trazer uma imagem. Para o empreendedor, para o CLT, o que for. Todo look que você usar vai passar uma mensagem. E essa mensagem vai dizer muito quem é você ou não. Você acha que o jeito que eu me visto pode influenciar, por exemplo, como um CLT a ser promovido ou como um empreendedor a fechar um negócio? Pode sim, como você pode ser mais notado, ser mais visto dentro da sua empresa. Talvez você não ganhe muitas vezes uma promoção por usar roupa de moleque. Então a mensagem está pensando assim, eu sou bom, mas eu sou moleque. Eu sou bom, mas eu sou moleque. Aí o seu chefe fala assim, eu quero dar um cargo para ele. Cara, mas, o cara vai com umas roupas, essas conversas tem e esses pensamentos tem. Vai com umas roupas que não consigo ter confiança nele. Entendeu? Então essa confiança vai deixar você perder negócios ou não ser promovido. Você está passando uma mensagem de moleque. Você falou que a moda vai e volta, né? Hoje a gente tem mais o slim, mais ajustado, mais o skinny.
existe alguma coisa atemporal que eu posso usar sempre e eu vou estar sempre bem vestido? Que é a linha temporal mesmo, que já se fala. É, hoje estava usando muito o Slim, estávamos usando muito Slim, hoje está entrando a linha temporal, que é eu falo que é o básico do homem do dia, que ele é obrigado a ter. Ele tem que estar com um corte que esteja as medidas dele, entendeu? As medidas dele, hoje não precisa ser muito Slim, também não muito largo, ter as medidas dele. Cores que é do dia a dia, vamos falar de terno, até você montar seu guarda-roupa. Um azul petróleo e um cinza mescla. Camisas, branca, azul claro e preta. Calças de sarjas, uma azul marinho e uma areia. E 2 calças de alfaiataria. Então é mais ou menos isso que é o atemporal, que é o básico do guarda-roupa do homem. E onde ele vai ter, onde vai ficar, porque, mais que não queira, o homem vai entrar moda, vai sair moda, ele tem aquele conservador dele. Assim, não vou usar isso daí que eu não sei se eu vou passar vergonha. Se não tiver alguém auxiliando, ele pode usar, se não vai o Ricardo falar assim, não, você pode usar que você pode. A sua imagem pode. Ele não vai usar. Então ele vai sempre pro temporal, que é o básico do dia a dia, mas bem feito, com o caimento dele, com uma camisa estruturada, com uma calça, no mínimo, feita uma barra, entendeu? E aí ele pode ficar tranquilo que não vai fazer feio e poder repetir mais vezes no seu dia a dia. Muito bom, muito bom. Agora, Ricardo, só voltando para nossa reta final aqui, voltando um pouco para a tua vida pessoal. Quando que sua vida começou a dar certo? Quando eu tive que fazer uma divisão de águas ali, antes eu queria passar muito conteúdo de empreendedor, mas eu vi que assim, Deus colocou esse negócio para mim mostrar que o homem pode mudar de imagem e crescer na vida. Assim, agora eu vou parar de falar um pouco de empreendedorismo e falar de consultoria de imagem, do que eu gosto de fazer. Quer vestir um homem, quer falar o quanto que a imagem dele é importante para o trabalho dele, para a vida dele pessoal dele, para a autoestima dele, para ele se renovar, ele está de volta à vida. Entendeu? Eu falei assim, agora meu conteúdo todo, você que me acompanha, vai ser a importância da imagem. O quanto ele pode levar em patamares, o quanto pode agregar na vida dele, o quanto pode tirar ele de uma depressão, o quanto pode ele mudar de vida através disso. E aí eu vi, quando eu mudei assim, lógico que Deus colocando isso na minha cabeça, porque eu tinha, por ter vivido muito em lojas, eu achava que eu tinha que falar muito de treinamento, mas eu falei, se eu quisesse isso, eu tinha continuado nisso. Eu montei meu negócio e cheguei onde ia chegar, que Deus me colocou, porque era isso que eu tinha que fazer. Senão eu tinha continuado numa supervisão, ou tinha abrido minha consultoria para dar supervisão em lojas, também existe, né? Tem amigos meus que fazem isso. Me chamaram para isso, porque eu era bom nisso daí. Eu falei, não. Ele me treinou e colocou nesse caminho para mim chegar e poder transformar a vida de homens. Falar assim, ó, talvez pode ser vestindo ou não pela internet. Muitos me perguntam lá, cara, tem uma entrevista importante, mas que roupa eu uso? O que você tem no guarda-roupa? Tenho isso. Então você vai usar isso, isso, isso. O cara é confiante. Então eu talvez não fiquei sabendo, mas talvez pode ter ganhado emprego, ter subido em cargo, ter mudado a vida dele, da família dele, do filho dele. Então foi num ponto que eu falei assim, preciso dividir águas. Essa água daqui para frente, o Ricardo vai ser o consultor de o alfaiate, o consultor de imagem. E aí foi onde eu cheguei, onde eu comecei graças a Deus, a crescer um pouco. Acho que tem muito a crescer, né? De conseguir ficar mais confortável e entender o que tem que fazer também. Chegar um ponto assim, acho que todo negócio tem que falar assim, eu tenho que gastar minha energia no que é o correto, no que é o certo. E eu falei, daqui para frente eu vou gastar minha energia com isso. Então, Ricardo, qual é a razão social da sua empresa? Vamos colocar assim, tirando família e Deus, transformar vidas de algum jeito, tanto na internet quanto na pessoa, vivo com a pessoa ali, para se sentir confortável, para se sentir bem. Ela fala assim, estou bem para aquele lugar, vai me transformar. Eu não vou chegar com medo de falar quem eu sou, eu vou estar confiante, vou mudar a minha vida, vou trazer um estilo de vida, vou fazer uma coisa, acho que transformar vidas ali do jeito que quem me acompanha. Empresário, você que nos assistiu até agora e está com a gente aqui nesse programa muito especial, quero trazer para você uma percepção, ouvindo o Ricardo aqui falar, tocou muito forte no meu coração. Em alguns momentos ele disse sobre Deus e família, primeiro de tudo, e depois ele falou sobre imagem, o posicionamento e a empresa. A tua confiança, o teu posicionamento, aquilo que você vende para os outros, tem esses 3 pilares fundamentais, mas eles não podem estar fora de ordem. Não adianta a casca estar bonita por fora, mas o teu coração, o teu sentimento, a tua espiritualidade está quebrado por dentro. Agora,
quando a tua espiritualidade está bem alinhada e você entende quem é o teu Criador, de quem você é imagem e semelhança, quem te colocou nesse lugar onde você está, porque ele mesmo disse, né? E muitas vezes ele enxergou o lugar onde ele realmente estava e o que ele precisava fazer. E isso foi uma iluminação espiritual, eu tenho certeza disso. Conheço a história do Ricardo. Então, quando você entende aquilo que você tem que fazer, porque existe algo maior que diz para você, vai e faça, a tua imagem a partir disso vai ser um dos elementos fundamentais para fazer com que você consiga acessar o coração das pessoas e elas vejam verdade em você. Logo, você terá o valor que a tua imagem também representa. Tudo bem que a gente entende que muitas vezes nosso pai nos tira de lugares onde a gente estava desvalorizado, nossa imagem não representava muita coisa, e mesmo nessa posição ele nos coloca em algo muito maior do que a gente imagina. Porém, ele também disse, faça a tua parte, tenha um bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, empresário, conecte-se com a tua espiritualidade, conecte com a tua família e faça a tua parte. Tenha bom ânimo, dê o seu melhor dentro da empresa para as pessoas que estão admirando você, olhando para você e tendo você como uma referência. Cuide da tua imagem, cuide do teu sorriso, cuide de você, do teu corpo. Na semana passada nós entrevistamos um grande cirurgião de coluna, o Saulo, que disse para você cuidar do teu corpo e ter isso como uma prioridade. Então percebe que o nosso programa ele vai construindo para você as percepções daquilo que é importante para que você tenha sucesso. Porque todas as pessoas que sentaram aqui têm uma história de sucesso. E todas as que ainda sentarão, e eu espero que seja você o próximo, também trarão esses elementos essenciais da história de sucesso. Muitas entrevistas atrás eu disse que eu me preocupava às vezes dos nossos entrevistados falarem a mesma coisa. Porque parece que era exatamente a mesma coisa para ter resultado. Só que depois de um tempo essa preocupação acabou. Porque se todos eles dizem a mesma coisa, é porque é um caminho só para ter sucesso. Espiritualidade, cuidado com a tua família, cuidado com o teu corpo, com a tua imagem. Associando esses elementos, você vai prosperar infinitamente mais. É o que eu desejo para você, para a tua casa e para a tua família. Agradeço por você ter assistido até agora o nosso programa. Não se esqueça de conferir se você está inscrito no canal. Deixe seu like no vídeo. As redes sociais do Ricardo estão aqui na descrição. Coloque seus comentários, vá conhecer um pouco da consultoria dele, chama ele aqui, até no nosso vídeo mesmo que ele vai responder. E eu quero agradecer demais ao Tim, que está por trás das câmeras, cuidando da gente aqui nesse espaço muito especial aqui em Alphaville. E agradecer demais a você, Ricardo. Eu agradeço, fico feliz mais uma vez, né? Mais uma vez Estar juntos. com você não importa se é live ou nesse espaço maravilhoso, lindo, parabéns pelo programa. Já acompanhava já. Fico feliz por ter me chamado e poder expor um pouco de mim, mas expor a importância da imagem, é isso que eu carrego. A importância do que explicar para a pessoa, cada roupa que ele usa é uma mensagem que ele passa, que talvez ele não está conseguindo. Esses dias eu peguei um empresário e falou, não sei mais o que fazer com a minha empresa. Eu falei, já pensou em valorizar só um pouco mais sua imagem? Talvez as pessoas que vão sentar do seu lado vão valorizar você. E é isso que é a vida. Acho que a gente consegue, de alguma forma, trazer essa valorização, que é o meu trabalho. O meu trabalho é isso. De algum jeito, explicar para ele que eu posso trazer confiança para ele poder passar o conteúdo dele, minha confiança e entender a valorização dele. Então, obrigado. Fico feliz mais uma vez. Parabéns sempre. E obrigado mais uma vez. É isso. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite, com o Lorde Inglês. Estará com a gente na próxima semana aqui. Para nós é a próxima gravação, mas para você na próxima semana. Fiquem à vontade para comentar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Até a próxima quinta-feira. Até lá.